Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja na paz do Senhor Jesus. Amém. Bom dia, meus irmãos. Vocês estão felizes por estar na presença do Senhor? Glória a Deus. Como é bom estar na presença do nosso Senhor, né? Abra a tua Bíblia comigo, por favor. 2 Samuel. Livro de 2 Samuel. Capítulo de número 17. Livro de 2 Samuel, capítulo de número 17. Eu quero ler com vocês o 27, 28 e 29. Amém? Diz-nos assim a palavra do Senhor. E sucedeu que chegando Davi a Manaim, Sobi, filho de Naás, de Rabá, dos filhos de Amon, e Maqui, filho de Amiel, de Lodebá, e Barzilai, o Gileadita, de Rogelim, tomaram camas, bacias, vasilhas de barro, trigo e cevada e farinha, grãos torrados e favas, lentilhas também torradas, e mel, manteiga, ovelhas, queijos de vaca, e os trouxeram a Davi e ao povo que com ele estava no deserto, porque pensavam, estão famintos, cansados e sedentos. Antes de você se assentar, eu tenho uma palavra de Deus e eu já quero começar a profetizar nesta manhã. Não sei o deserto que você se encontra, mas o Deus que você serve é poderoso e se for necessário Ele vai mandar até cama no teu deserto. Sabe o que Deus está dizendo? Descansa o teu coração, tranquiliza a tua alma, porque no deserto que você está enfrentando tem cama, tem comida, tem bebida para você e aqueles que com você estão no deserto. Deus está dizendo já nesta manhã, não haverá morte, não haverá falência, a tua casa não vai cair, porque a proteção de Deus já chegou para te salvar nessa manhã. Se assenta funcionando aí na presença. Oh, eu já sinto a graça dele desde o momento em que eu entrei por essas portas. E você, se você tivesse atentado ao culto, se você estivesse atentando, você vai perceber que o Senhor está confirmando tudinho. Desde a primeira oportunidade, na oração, a missionária Fátima dizia: Deus, não nos deixa sair daqui da mesma maneira, mas que haja uma transformação na nossa vida. E o Senhor está dizendo: você veio na casa certa, na hora certa e no momento certo. Se prepara, porque do mesmo jeito não vai ficar. Deus está dizendo: tem providência chegando nessa manhã aqui. Oh glória, eu quero louvar o meu Senhor por essa linda oportunidade de mais uma vez poder estar nessa casa de oração, de poder adorar o meu Deus, de poder dizer que Ele é maravilhoso. O meu coração está aqui transbordando de alegria, porque eu estou feliz de estar na presença de Deus, pastor. Porque quem era eu? Alguém que o mundo não dava nada, alguém que todos olhavam e diziam: é só mais uma que vai morrer neste mundo. Mas um dia a misericórdia me alcançou, um dia a graça te alcançou. Não sei como você se encontra, mas o Senhor está dizendo para crente aqui: abra a boca e adora, porque o céu já te salvou, o céu já te encontrou. Deus está aqui fortalecendo a sua igreja e dizendo: glorifica. Independente do momento, exalta o nome dEle. Quem éramos nós? Quem era você? Quem era eu para hoje estar num altar desse, segurando o microfone e falando daquele Deus que transforma? Ah, irmão, como somos agraciados por Deus. Eu estou feliz por estar aqui com vida, estar com a minha família, o meu esposo, esse homem lindo que o Senhor me deu, cheio do Espírito Santo. Ali está a nossa filha, ali está o meu sogro, a minha sogra, que louvou o hino da harpa aqui. Você vê Deus na vida dessa mulher. Eu e a minha casa servimos a Deus. Eu não sei se há alguém fora ainda do aprisco, mas Deus está dizendo: vou trazer, acalma o teu coração. A tua casa vai servir Deus também, a tua família vai servir Deus também, porque é promessa de Deus para crente. Se você está aqui adorando, é porque você confia na graça de Jesus.
Estou feliz, quero louvar a Deus pela vida do nosso líder, o nosso pastor Jorge Alexandre, a nossa pastora Cessa, toda a sua casa, que nos dá essa bondade de todos os dias poder estar aqui falando do Senhor. Quero agradecer a Deus pela vida do nosso pastor Hilton, da nossa pastora Andréia. Obrigada pela confiança, obrigada por essa oportunidade. A minha oração é que Deus me use e que eu seja fiel àquilo que o Senhor tem aqui nessa manhã para nós. Que Deus possa abençoar cada um dos irmãos que estão aqui. Que o Senhor possa continuar sustentando e abençoando você que está pela primeira vez, você que faz parte dessa igreja. Que o céu continue cuidando de você e da sua casa. Quero louvar a Deus pela vida do Jonas. Jonas, Deus abençoe, meu amigo. O Jonas é um varão abençoado, juntamente com a sua esposa, a irmã Maria. Nós congregávamos junto na antiga igreja e lá nós ficamos por 10 anos. Quando eu cheguei lá, Jonas e Maria já estavam servindo a Deus. E pensa em um casal que ama Jesus. É esse casal que eu conheci há mais de 15 anos atrás. Nós servimos Deus e depois de um tempo se separamos de ministério. O Senhor os trouxe para cá primeiro e daqui a pouco chegou eu. Porque aonde tem gente de Deus é bom a gente estar também. Eu falei, não, a bênção não pode ser só para vocês. Vou junto para lá e vou ser abençoada. E aqui nós temos sido abençoados. Que Deus continue abençoando, Jonas. Nós amamos vocês, viu? Vocês estão nas nossas orações. Maria está lá na Paraíba. Eu tenho visto os status dela, ela dando lugar para Jesus lá também. Ela tem sido usada poderosamente. O Senhor tem sido glorificado lá na Paraíba também. Glória a Deus, porque a igreja do Senhor é isso. É um organismo vivo. Cada um vai para um lado e o nome do Senhor vai sendo glorificado. Queridos, o texto que nós acabamos de ler vai contar para nós sobre a história de Davi. Já foi falado de Davi aqui nessa manhã, Renato. Glória a Deus pela vida de vocês, viu? Que Deus abençoe e continue sustentando cada um. Vai falar para nós sobre a história de Davi. Quem era Davi? Você conhece. A Bíblia vai dizer para nós que Davi, conhecido na Bíblia como homem segundo o coração de Deus. E isso mexe comigo, sabe por quê? Porque quando nós vamos ver a Bíblia dizer que Davi é segundo o coração de Deus, não foi homens que falaram, não foi profetas que profetizaram. Quem disse que Davi é segundo o coração de Deus foi o próprio Deus que falou que Davi era segundo o seu coração. Lá em 1 Samuel, capítulo de número 13, versículo de número 14. A Bíblia diz que o povo, no capítulo de número 8, diz o texto sagrado que o povo agora quer um rei para governar sobre eles. A Bíblia vai dizer que eles olham para Samuel e vê que Samuel já está avançado em idade. Olha para os filhos de Samuel e percebe que os meninos são corruptos. Diz o texto que eles eram gananciosos, aceitavam suborno. O povo olha para os filhos de Samuel e percebe que os filhos de Samuel não andavam no caminho do seu pai. Então o povo pensa, não queremos os filhos de Samuel, Abias e Joel, para governar sobre nós. Vamos falar com Samuel, pastora Priscila, e vamos dizer para ele que nós queremos um rei que vai à nossa frente, que venha nos governar. O povo fala com Samuel, Samuel não gosta da ideia, vai falar com Deus, e Deus diz, esse povo quer um rei, estão me desprezando, me rejeitando, não tem problema, falam para eles que eu vou lhe dar um rei então, mas fala para eles que eles escolheram esse rei, mas terá consequência da escolha. Esse rei vai levar os seus filhos para trabalhar para eles, vai pregar o melhor da terra de vocês, e vocês serão como servos na mão dele. Quer rei? Deus não é o suficiente? Precisa de homem para te governar? Não tem problema, Deus escolheu um e vai colocar então, já que vocês querem. Saul começa a governar agora sobre o povo. O Saul governou por 40 anos o povo de Deus. Diz o texto sagrado que quando chega no capítulo de número 15 de 1 Samuel, o Senhor dá uma ordem para Saul, e a ordem é:
Saul lembra dos amalequitas, vai lá, destrói todo mundo, acaba com tudo, não deixa nada vivo. O Saul vai, obedece a voz de Deus e vai guerrear com os amalequitas. Mas diz a palavra do Senhor que chegando lá, ele matou o que ele queria, deixou o melhor deles e trouxe. E a Bíblia vai dizer que o Samuel percebeu que ele não executou a ordem por completo como Deus havia ordenado. E isso aqui me assusta, sabe por quê? Porque quando Samuel percebe que ele deixou algumas cabeças de boi e ovelhas, quando Samuel vai questionar Saul, Saul vai dizer assim para ele: ah, Samuel, nós trouxemos esses bois, essas ovelhas para sacrificar a Deus, para levar em holocausto. Isso me assusta, evangelista Elcio. Sabe por que me assusta? Porque aqui Saul começa a revelar o seu coração. E como estava o coração de Saul, pastor Hilton? Estava já contaminado, porque só oferece coisas contaminadas quem já se contaminou. Só oferece no altar de Deus o que não presta quem já não está prestando há muito tempo. Quer dizer então que você vai trazer coisa dos amalequitas para ofertar ao Deus Santo? Quer dizer que você vai trazer coisas contaminadas para o altar santo? Saul já estava revelando o seu coração que já estava contaminado. Deus olhando aquela situação, Deus vai dizer para Samuel: Samuel, hoje eu rejeito Saul. A sua descendência não vai ficar diante de mim para governar o meu povo. A atitude de Saul fez Deus rasgar a sua descendência de continuar reinando diante de Deus. Aqui, capítulo de número 15 de 1 Samuel, Deus rejeitou Saul. Capítulo de número 16 de 1 Samuel, você vai ver Deus conversando com Samuel e vai dizer para Samuel: Samuel, pega o vaso de azeite, vai à casa de Jessé o belemita. Lá já tem aquele que eu escolhi para ser rei diante do meu povo. Porque Deus sempre tem uma direção. Está achando que pega Deus de surpresa? O Saul começou a pecar e Deus já tinha o seu reservado para o tempo certo. Porque ninguém pega Deus de surpresa. Desce a casa de Jessé e lá te mostrarei quem é. Samuel pegou seu vaso, Vania, vai para a casa de Samuel, para a casa de Jessé, desculpe. Chegando à casa de Jessé, está os seus 7 filhos lá. Lembrando que Jessé não tinha 7 filhos, Jessé tinha 8. Mas os que estão ali são 7. Aí, diz o texto, que os filhos de Jessé começaram a passar diante de Samuel, para ver qual que era o que Deus havia escolhido para ser rei de Israel. Passa Eliabe, passa Abinadab, passa Samar, passa todos os 7. Deus olha e disse: esse não, esse não, esse não, esse não. Quando passaram-se os 7 filhos de Jessé diante de Samuel, ele olha para Jessé e diz: acabaram os mancebos? Acabaram-se os jovens? Ele diz assim: não, tem um ainda. Cadê ele? Está no campo. Fazendo o quê? Olha a expressão de Jessé: cuidando de umas poucas ovelhas. Sabe qual é a resposta de Samuel para ele? Manda chamá-lo, porque enquanto Davi não chegar, ninguém vai se assentar à mesa para comer. Aqui eu já vejo Deus começando a honrar Davi. Era Deus dizendo: Davi, eu tenho tanta honra para você, tanta honra para você, que antes de te honrar fora, eu te honro dentro. Antes de te exaltar fora, eu vou te exaltar dentro. Primeiro eu te coloco em evidência dentro da tua casa, e depois eu faço alguém ver a glória de Deus na tua vida. Davi vem sem saber o que está acontecendo, entra dentro de casa. Samuel está lá, missionária Karina, os irmãos estão lá, seu pai está lá, então estão todos lá.
E agora, pastora Andréia? Ele entra. Eu fico pensando como Davi olhando para aquele povo e dizendo: meu Deus, o que está acontecendo aqui? Davi entrando. Eu vejo Samuel dizendo assim: Davi, meu filho, missionária Lu, ó, Deus te escolheu como futuro rei de Israel. E eu vim aqui descer o óleo na tua cabeça. É só óleo que tem, Davi? Não, tem também o banquete para você aqui. Porque se a terra tem dificuldade de honrar, o céu tem facilidade de honrar. Se alguém não quer abrir a porta, se alguém não quer apresentar, fique em paz. Deus sabe te honrar e no tempo certo a honra chega. Quero ver quem pode barrar Deus quando quer honrar alguém. Eu quero ver quem pode barrar o céu quando Ele resolve levantar alguém. O céu está dizendo: é manhã de honra, é a manhã da viravolta do céu na tua vida. Deus está dizendo: acalma o teu coração. Alguém pode estar desprezando, mas o céu está dizendo para alguém: preparei um banquete, se assenta e come, porque chegou o tempo da honra de Deus sobre você. Samuel pega o vaso para liberar sobre a cabeça de Davi. E quando eu lia isso, Deus me fazia, missionária Fátima, lembrar do Salmo 23, versículo de número 5, que ele vai dizer assim: preparas-me uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unja minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. E o 6, certamente, não é talvez, não é será, certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do meu Deus para todo sempre. Tem alguém aqui para habitar? Tem alguém aqui querendo permanecer? Levanta a tua mão e adora, porque Jesus está aqui. Manda aqui a sombra. O óleo desce. Pastor Jefferson, o óleo desceu. Se assenta, Davi, come, porque o banquete foi Deus que preparou. E agora, depois disso, teve coroa, pastora? Teve anel de rei? Teve vestes? Não. Quer dizer que Deus preparou um banquete, Renato? Desceu o óleo na cabeça dele? E a realidade vai permanecer a mesma de antes? Vai ter que voltar para o pasto? Vai ter que voltar para as poucas ovelhas? Vai ter que voltar para o campo? Vai. Quer dizer que não mudou nada? Tudo isso para quê? Eu te explico. Era Deus dizendo: Davi, volte para o campo. Volte para as ovelhas. Volte para o pasto. Mas a partir de agora, você não voltará sozinho. Por quê? Porque o texto diz que quando Davi foi ungido, o Espírito de Deus se apoderou de Davi. Está voltando para o pasto, tá? Está voltando para o campo, tá? Para poucas ovelhas, é verdade, mas não volta sozinho, não volta sozinho. E como é que você vai voltar, Davi? Eu vou voltar cheio, eu vou voltar cheio, eu vou voltar cheio do Espírito de Deus. Eu tenho uma resposta para alguém aqui nessa manhã. Talvez você está aqui dizendo: Deus, os louvores me abraçaram nessa manhã. Cada oportunidade foi uma flecha na minha alma. Eu fui consolado, eu fui abraçado, eu fui acolhido. A palavra está me alcançando, mas há um pasto para mim ao sair daqui.
aqui. Há poucas ovelhas para mim continuar cuidando. Há um campo para mim voltar. Deus está dizendo, é verdade. Volta para o teu casamento. Volta para a tua família. Volta para esse trabalho. Volta para a tua casa. Mas saiba de uma coisa, crente fiel. Você não voltará sozinho. Porque a glória te alcança. A glória te alcança. Receba virtude. Receba graça. Receba poder. Receba Deus aqui. Deus está dizendo, você volta. Mas não voltará só. Não volta só. O Espírito Santo vai com você. Deus está dizendo nessa manhã, eu estou enchendo o crente aqui. Você vai sair daqui e dizer, Satanás, volto para minha casa, volto para minha família, mas sai da minha frente, porque não estou só. Eu estou tomada, eu estou cheia da glória. Você não voltará sozinha para a tua casa. Você não voltará sozinho para a tua casa, porque a graça te envolve nessa manhã. A graça do Todo-Poderoso te cobre aqui. E Deus está dizendo, sozinho você não volta. Davi voltou para o campo, é verdade, mas ungido. Davi voltou para o campo, é verdade, mas tomado do Espírito de Deus. Ao meditar nisso, Deus me falava algo e eu preciso entregar aqui com todo o temor, todo o respeito que a igreja do Senhor merece. Graças a Deus que a nossa igreja tem live. Graças a Deus que a nossa igreja, o culto que acontece aqui não alcança só eu e você que está aqui, mas alcança quem está nos ouvindo lá. E eu preciso liberar uma palavra de Deus aos pastores do Brasil. Eu não sei aonde essa mensagem vai chegar, mas eu tenho certeza que vai chegar aonde Deus quer que ela chegue. E a palavra de Deus para alguém nessa manhã é: para de ungir a quem Deus nunca te autorizou descer óleo. Para de ungir a quem Deus nunca te mandou ungir. Unção não é para quem quer, unção é para quem Deus escolhe. Ninguém pode ser ungido pelo nível de amizade que tem. Ninguém pode ser ungido pelo nível que é o seu dízimo. Ninguém pode ser ungido porque alguém resolveu te ungir. Unção vem de Deus. Unção ainda vem de Deus. E a palavra para Deus é: a tua balança está pesando. Deus vai cobrar de você a quem você tem descido óleo sem autorização dele. Eu vim aqui para denunciar debaixo do poder de Deus. E Deus está dizendo: para de ungir a quem eu nunca te mandei. Sabe por quê, igreja? Porque quando a unção é liberada, o nível de guerra sobe. Unção não é fama. Unção não é status. Unção não é modinha. Unção não é brincadeira. A unção ainda é de Deus. Sabe por quê? A Bíblia vai deixar claro que o nível de guerra sobe. Davi, enquanto não era ungido, só tinha seus irmãos, ursos e leões para derrubar. Tu acha pouco? Não é, né? Só que depois da unção, o nível de batalha sobe também. Porque agora são irmãos, ursos, leões, Golias, Saul, seu filho Absalão e mais outros. Consegue entender que quando alguém recebe uma unção que Deus não lhe autorizou, pode cair e tombar, porque Deus não deu o peso que ele está carregando.
E Deus não é obrigado a sustentar aquilo que Ele não nos deu. Deus, Ele só sustenta aquilo que Ele entrega. Se é Deus entregando, Ele sustenta. Se é Deus entregando, Ele sustenta. Mas não vem pra cá pra Deus sustentar aquilo que Ele não te deu, porque Ele não vai sustentar, diz o Senhor. Capítulo 17 de 1 Samuel. Saul ainda está reinando. Meu Deus. Agora ele vai travar uma batalha com os filisteus. Esse tempo durou 40 dias aproximadamente. Um dia Jessé diz assim: meu filho Davi, vai lá no campo de batalha, leva alguns alimentos, veja como seus irmãos estão e me traz notícia deles. Ele foi. Chegando lá, está Golias afrontando o povo que ele já estava afrontando, mas não tinha ninguém ali para encarar Golias. Só que aí chega um pequenininho levando alguns alimentos para os seus irmãos e ouve Golias afrontando o povo de Israel. Davi quer saber o que está acontecendo. Ele vai dizer: como assim? Quem é esse incircunciso? Para afrontar o exército do Deus Todo-Poderoso, não tem ninguém para guerrear com ele. Não tem problema, pode deixar que eu vou. Alguém chega em Saul e diz: tem um menino aí querendo encarar Golias, manda trazer ele aqui. Davi chega, pequenininho, olha para mim, acho que você vai ver Davi. Chegou diante de Saul: meu filho, tu é pequeno demais. Golias está acostumado com batalhas, ele vai te massacrar. O Davi olha para ele e diz: olha, lá no pasto, quando ninguém está me olhando, eu mato o urso, eu mato o leão. Quando vem querer tragar uma das ovelhas, eu agarro ele, mato ele ali mesmo. Então tá bom, toma as minhas vestes de guerra, vai. Davi coloca, não consegue andar muito, porque tudo aquilo que não é meu, quando eu tento usar, não vai dar certo. Quando eu tento usar o que não é meu, estou vivendo de aparência. Não tem como Deus me dar vitória em meio guerras. Deus está dizendo: tem funda, usa funda. Para uns Deus deu funda, a outros Deus deu espada. Não quero usar espada se você tem funda. Não quero usar funda se você tem espada. Usa o que você tem, porque vai dar certo, diz o Senhor. Tirou tudo, está indo para a guerra. Pegou as suas pedrinhas. Você conhece a história, eu não vou me desgastar, nós precisamos chegar. Vai, acerta uma pedra em Golias, mata Golias, volta com a cabeça de Golias pendurada na sua mão, volta para Jerusalém. Quando eles estão chegando em Jerusalém, todos felizes porque Deus deu a vitória, vem umas mulheres e elas começam a cantar e dizer: Davi matou 10 milhares, mas Saul só 10 milhares. Saul, ouvindo a música, a canção que está sendo entoada, não gosta muito, deixa descer para o coração. E aquela canção revelou o que estava no coração de Saul. Havia uma maldade oculta, havia uma inveja oculta. Deus permitiu uma canção para trazer para fora o que estava dentro. Eu tenho um recado de Deus para você que gosta de um pagodinho e diz que não tem nada a ver. Eu tenho uma mensagem de Deus para você que gosta de ouvir a Anitta no teu carro, coloca o funk e pensa que está tudo bem. A palavra de Deus para nós dessa manhã é: tudo aquilo que você ouve desce para o teu coração e revela quem é você. Ele vai dizer assim: nossa, eu sou o rei, só me deram milhares, e a Davi 10 milhares. Se elas tivessem cantado uma canção que adorava somente a Deus, falava somente do Senhor, estava tudo certo. O Saul talvez tinha aquela maldade porque ele já tinha, mas o louvor que elas talvez pudessem cantar ia trazer consolo, ia paralisar a maldade. Mas não, elas começaram a cantar
e a canção que elas estão entoando não está paralisando a fraqueza que Saul tem, mas está dando força à fraqueza que ele já tinha. Deus trouxe alguém aqui para dizer: sabe por que tem muita gente caindo, muita gente tropeçando? Porque esqueceram o conselho de Paulo. Quando nós estamos felizes, é louvores que nós temos que cantar a Deus. Não tem como você vencer a tua carne, não tem como você vencer o seu eu ouvindo músicas do mundo. Ó, entrou pro coração, agora ele quer matar Davi. Capítulo de número 31 de 1 Samuel. Nós vamos ver Saul morrendo. Vai guerrear com os filisteus, se desespera porque o povo está perdendo batalha, se lança sobre uma espada. Aquele que queria matar Davi, Deus fez descer a sepultura, porque não tem quem que possa permanecer de pé, querendo derrubar o ministério que Deus confiou. Lá vai mais um conselho de Deus para nós aqui, para mim e para você nessa manhã. Cuidado para não pisar aonde Deus não te ordenou. Cuidado para não tocar em unção alheia. Cuidado para não querer para você aquilo que Deus não te confiou. Fica onde Deus te colocou e cada um faz o seu, e o nome dele é glorificado, porque tem espaço para todo mundo, diz o Senhor. Saul dessa sepultura. Capítulo de número 1 de 2 Samuel. Davi ora a Deus e perguntando: e agora, Senhor? Eu devo ir a alguma cidade para que eu possa ser rei? E Deus vai dizer para ele: vai para Hebrom. Lá ele é rei sobre Judá. Você percebe? Davi, alguém que Deus escolheu, alguém que Deus levantou, alguém que é conhecido segundo o coração de Deus. Davi era alguém que enfrentava batalhas, em todas elas Deus dava vitória. Só que nós vamos olhar para um Davi agora que ganha muitas guerras fora, ganha muitas batalhas fora, mas estava perdendo batalhas dentro da sua casa. A Bíblia diz que certa vez o povo, o exército de Davi vai à batalha. Davi resolveu ficar em casa descansando no tempo de guerra. Davi resolveu ficar de pernas para cima no tempo de batalha. Tempo de batalha, o nome já diz, meu irmão, é batalha, é guerra. Em tempo de guerra não tem como você descansar. Em Eclesiastes 1 diz que há tempo determinado para todas as coisas. Tempo de guerra tem que guerrear, tempo de batalha tem que batalhar, mas Deus também é poderoso para preparar o tempo de paz. Só que aquele momento para Davi não era tempo de paz, era tempo de guerra. Davi fica em casa, olha da janela, viste uma moça muito bela, deseja, cai com ela, adultera com ela, e o final da história ele mata. Davi, agora, depois que mata o marido de Betseba, vai viver a vida normal, casa com ela, e ele pensa: a vida que segue, ninguém viu, tá ok. Só que aí, meu Deus, Deus resolveu preparar um Natã, profeta. E esse profeta não é profeta de entregar chave de carro, muito menos moto e casa. Esse profeta é aquele profeta que senta na mesa com o amigo, olha bem nos olhos dele e diz: Davi, você caiu, ninguém viu, mas Deus viu. Você adulterou, ninguém viu, mas Deus viu. Você matou, ninguém viu, mas Deus viu. E nessa manhã a mensagem para você, Davi, é: se arrependa, Davi. Se arrependa, Davi, porque ainda há misericórdia para pecador arrependido, ainda há graça para pecador arrependido, ainda há favor imerecido para pecador arrependido. A primeira sou eu, cadê o segundo, cadê o terceiro, cadê o quarto pecador arrependido? Deus está dizendo: tem graça, tem virtude, tem poder de Deus para pecador arrependido aqui.
E o Senhor dizia ao meu coração: vou começar a trazer para a mesa do meu povo gente como Natã, que olha para o nosso pecado e diz: você pecou, você falhou, você não foi legal diante de Deus, mas a palavra para você é: ainda tem jeito, ainda tem misericórdia, ainda tem graça do céu para você. Não deixa o diabo tomar tua mente, meu irmão, minha irmã, nessa manhã. Se você pecou, se arrependa, se apresenta a Deus, porque ainda tem graça para nós aqui. O Davi se arrependeu, mas a Bíblia vai dizer que o Natã vai falar assim para ele: só que a espada não se apartará da tua casa. Tem perdão? Tem. Tem acolhimento? Tem. Mas tem consequência a tudo que nós fazemos. A espada vai permanecer, e você sabe a história. O bebê nasce e morre. Depois Aminon deseja a sua própria irmã Tamar, sabendo que não poderia possuí-la, abusa dela, faz ela deitar com ele, obrigada. Depois disso, Absalão não perdoa o seu irmão. Depois de 2 anos seguidos, o Absalão prepara uma festa, chama os seus irmãos. Aminon vai, e diz o texto que ele matou Aminon na sua casa. Depois disso ele foge. Davi já está reinando, cheio de cicatrizes, cheio de dores. Mas a Bíblia diz que agora o Absalão volta, porque Joabe prepara ali diante de Davi e tal. Traz ele de volta, deixa ele aqui conosco, ele volta. E a Bíblia diz que agora o Absalão volta para Jerusalém. E o texto vai dizer que agora ele começa a arquitetar um plano diabólico contra o seu próprio pai. Eu quero trono para mim, eu quero palácio para mim. Agora ele começa a fazer a cabeça do povo de Israel. O texto diz que ele furtou o coração dos homens de Israel para ficar ao favor dele. Ele vai para Hebron, diz o texto que ali ele se titula rei. E o texto vai dizer que quando a mensagem chega até Davi, Absalão está dizendo que agora é rei sobre o povo de Israel. Sabe qual é a atitude de Davi? Davi ouve aquela informação, ele vai pegar as suas mulheres, vai pegar os seus filhos, aquele que com ele estava. E o que Davi vai fazer? Vai enfrentar Absalão? Vai para a guerra com Absalão? Não, ele poderia sim, porque ele era habilidoso. Antes de Absalão nascer, Davi já estava em guerra. Mas o texto vai dizer que o Davi deixa tudo para trás, pastora. Deixa o lugar favorável para agora ir ao lugar desfavorável. E por quê? Porque o Davi pensa e fala: tem muita gente aqui e muitos deles podem morrer com isso que Absalão está fazendo. É Davi dizendo assim: eu não vou sacrificar a quem não tem nada a ver com essa maldade. Eu não vou deixar de gente descer sepultura que não tem nada a ver com a maldade de Absalão. Os inocentes vou eu preservar. Nem que eu tenha que ir para o deserto, nem que eu tenha que ficar ao deserto, mas os inocentes vai ter livramento. Eu acho lindo. Davi está pensando no povo e foge. Para preservar o povo, ele foge. Vai para Manaim. Quando ele está lá, o que acontece? Deus já tinha preparado banquetes para Davi no deserto. A Bíblia diz que quando Barzilai e Maqui fica sabendo que ele está lá, eles então vão para o deserto de Davi para sustentar ele no deserto. E eu gosto de Barzilai. Barzilai é o tipo de gente que não só vai olhar o deserto que o amigo está passando. O Barzilai só não vai passar de longe. Deus te abençoe, Jesus te ama, e vai embora. Barzilai é o tipo de gente que entra no deserto junto com o amigo e diz para ele: passo com você nesse deserto. Enquanto você estiver no deserto, caminho com você, Davi. Se você não tem comida, eu te sustento. Se você não tem água, eu te envio. Mas morrer nesse deserto você não vai. Deus está dizendo: estou trazendo Barzilai para a tua vida. Estou trazendo Barzilai para te socorrer. O Barzilai vai, leva a cama para o deserto. Já, irmãos, para e pensa. Camas no deserto. É Deus dizendo: tu está nesse deserto, mas você vai descansar. Comidas, você está nesse deserto, mas você não vai morrer de fome, não. Tem água,
Tem gente ainda para te socorrer nesse deserto. Barzilai vai para o deserto de Davi. E sabe o que eu acho tremendo? É que o texto diz que Barzilai sustentou Davi no deserto. O Barzilai não foi só um dia, 2 dias. Eu não sei quanto tempo Davi ficou ali. Mas o tempo que Davi ficou, Barzilai sustentou. Porque a Bíblia diz, Barzilai sustentou Davi nesse deserto. E a Bíblia diz que enquanto Barzilai está sustentando Davi, está no deserto, Absalão está vindo contra o seu pai, porque ele ainda quer guerra. Davi renunciou tudo, mas ele ainda quer guerra. Ele não quer viver em paz, porque tem gente que assim acorda e dorme querendo guerra, e quem quer guerra uma hora encontra. A Bíblia diz que ele vem contra Davi e o seu exército. No meio do caminho ele fica preso em um galho. Joabe vai e ultrapassa ele com uma lança. Absalão morre. Agora Davi já pode voltar para Jerusalém, porque a ameaça acabou. Absalão quis o trono que Deus deu a Davi, desceu à sepultura. Deus permitiu ele morrer por causa dos seus atos. Davi agora pode voltar para Jerusalém. Sabe o que eu acho tremendo? É que Davi já está pronto para voltar. E quem estava lá com ele? Barzilai. Porque o Barzilai é o tipo de gente que sabe enfrentar guerras, sabe vir no momento de tristeza, de angústia, de dor, mas também sabe se alegrar no dia de vitória. Porque tem gente que tem facilidade de dar ombro no dia da angústia, mas tem dificuldade de mostrar o sorriso no tempo da vitória. Barzilai não tem problema de estar com Davi na angústia e de estar com Davi também no dia da vitória. E é isso que o céu está conversando conosco. Deus vai trazer gente para a tua vida que esteja com você na tristeza, mas também passeia com você no tempo da alegria, no tempo da festa, no tempo da bonança. Barzilai nos mostrou isso. E a Bíblia diz que quando Davi está retornando, Barzilai estava lá. E o Davi quer levar Barzilai com ele. Vamos comigo para Jerusalém. E detalhe, Barzilai tinha 80 anos. Sabe o que eu acho tremendo? A Bíblia diz que ele era rico. O Barzilai não precisava entrar no deserto de Davi. O Barzilai poderia simplesmente dar uma ordem aos seus funcionários e dizer assim, ó, leva comida, bebida, cama, tudo o que ele precisar. Eu já estou idoso, eu já sou velho, eu não vou enfrentar deserto. Mas o Barzilai não olha para a sua idade, não olha para a sua velhice. O Barzilai estava disposto a entrar e atravessar o deserto junto com Davi. Quando Davi pode voltar já para Jerusalém, o Barzilai estava lá, Jonas. E o Davi vai dizer assim para ele, vamos comigo para Jerusalém para me te sustentar, assim como você me sustentou. O Barzilai olha para ele e fala, Senhor, por que eu seria um peso para o Senhor? Já estou velho, não consigo discernir o doce do salgado. Os meus ouvidos já não conseguem mais ouvir uma boa música. Deixa-me voltar para a minha cidade, morrer na cidade dos meus pais e ser sepultado junto com eles. O Davi permite ele voltar. O Barzilai já pode retornar. E quando eu estava nessa manhã, orando e meditando na palavra mais um pouco, Deus dizia para mim, meu sogro, tu és um Barzilai. Tem coisa que ninguém vê, mas o céu tem contemplado. Tu és um Barzilai diante de Deus. Atravessa deserto com quem precisa, segura e se alegra com quem está na vitória. Deus está dizendo, ninguém está vendo o Barzilai, mas eu tenho visto. Tu és um Barzilai, diz o Senhor. Pode voltar? Posso. O Davi volta para Jerusalém. Passa-se um tempo, o Barzilai morre, porque já era idoso. O Davi já está avançado em idade. Davi agora chama Salomão, futuro rei de Israel, e vai dizer para ele assim, Salomão, meu filho, vem aqui.
Se assenta aqui porque eu preciso te dar algumas instruções. Diante dessas instruções que Davi estava passando para Salomão, ele vai dizer assim para Salomão. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 2, versículo de número 7. Ele vai dizer assim, ó, permita que os filhos de Barzilai continuem comendo na tua mesa. Ó, escute isso aqui. Permitas que os filhos de Barzilai, eu não quero que você dê glória, eu quero que você escute e guarde no teu coração. Continue comendo na tua mesa, porque quando eu estava no deserto, Barzilai me sustentou. Sabe o que Davi estava dizendo para seu filho? Alianças que Deus faz, a morte não quebra. Barzilai não está aqui para ser honrado diante dos teus feitos, mas eu estou aqui, não tenho memória curta. Me lembro o que Barzilai fez lá atrás, e eu quero que você faça assim aos filhos dele. Você percebe que os teus atos podem recair sobre a tua descendência. A tua descendência pode colher o que você está plantando, e Deus está dizendo para alguém: tome cuidado com a tua plantação, porque pode recair sobre a sua descendência. Os filhos de Barzilai permaneceram na mesa do rei. O que Barzilai fez para Davi era Davi dizendo: a tua descendência nunca mais passará fome se precisar. Dependendo de mim, não terá fome na tua casa. Deus está dizendo para nós aqui, para alguns Ele está dizendo: vou enviar Barzilai para cuidar de você. Mas para outros, o céu está dizendo assim, ó, seja um Barzilai na vida de alguém. Para de olhar para o deserto das pessoas e dizer: Jesus te ama, Deus te abençoe. Tudo isso nós sabemos. Tem gente que está no deserto, que o céu vai ficar bem, não vai funcionar. Tem gente que você precisa acolher e trazer para perto. Tem gente que só uma palavra não vai funcionar. Lembra de Pedro, Atos 3, quando ele diz aquele coxo se levanta? Ele diz se levanta, mas ao mesmo tempo ele estende a mão e ajuda ele a se pôr de pé. Deus está dizendo para nós nessa manhã: tenha palavras, mas tenha atos. Tenha palavras, mas tenha atitudes. Tenha palavra, mas tenha ações, porque alguém precisa disso. E assim, o rei voltou, viveu tanto de tempo que Deus queria. O nome do Senhor foi glorificado lá atrás e permanece sendo glorificado no dia de hoje. Leva essa palavra ao teu coração. Guarda na tua alma que o Deus que te permitiu entrar nesse deserto é o mesmo Deus que vai te manter nele. Amém? Você recebe essa palavra? Quem recebe, bate palma para ele. Só para ele, só para ele. Só ele é digno.